Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, ela faz uma relação entre a força resultante aplicada sobre um corpo. O que é força resultante? É o somatório de todas as forças que estão aplicadas sobre um corpo. Isso é chamado de força resultante. Então, a segunda lei, ou princípio fundamental da dinâmica, faz uma relação entre a força resultante aplicada sobre um corpo e a variação de velocidade que esse corpo vai sofrer em virtude da aplicação desta força, ou dessas forças cuja resultante tem que ser diferente de zero. Nós vamos trabalhar agora onde o somatório de todas as forças aplicadas sobre o corpo, ou seja, a força resultante, é diferente de zero. Toda vez que a força resultante aplicada sobre um corpo for diferente de zero, ou seja, não é nula, nós temos aí uma aceleração. O que é aceleração? Aceleração é uma grandeza física que faz uma relação entre a variação de velocidade sofrida por um corpo num determinado intervalo de tempo. Então, toda vez que um corpo sofre a aplicação de uma força ou de várias forças cuja resultante é diferente de zero, esse corpo vai adquirir uma aceleração. Tá? A segunda lei de Newton, então, ela é expressa por essa fórmula. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Produto da massa vezes aceleração. Lembrando que força e aceleração são grandezas vetoriais. Toda grandeza vetorial tem uma setinha em cima da letra. Essa setinha indica que essa grandeza ela possui um módulo, uma direção e um sentido. O módulo é o valor numérico acrescentado de uma unidade de medida. A direção é a posição vertical, horizontal, inclinada que essa força vai ser aplicada. E o sentido é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para o norte, para o sul e etc. Então, força e aceleração são grandezas vetoriais que na segunda lei de Newton sempre vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Se a força resultante está orientada para a direita, a aceleração do corpo também vai estar orientada para a direita. Se a força resultante está orientada para a esquerda, a aceleração também vai estar para a esquerda. Lembrando que essa setinha aqui, ela é sempre em cima da letra, ela é sempre para a direita, independente se a força resultante que está aplicada sobre um corpo for para a esquerda, independente. Essa setinha em cima da letra, ela só indica que a força e a aceleração ou outras grandezas são vetoriais, como o campo elétrico, como a velocidade, que são grandezas vetoriais. A massa é uma grandeza escalar, ela fica bem definida apenas com o valor numérico e a unidade de medida que a gente chama de módulo. Bom, vamos ver o significado de cada uma dessas grandezas e suas unidades de medida no sistema internacional. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, o que significa? Para a gente fazer o exercício, nós devemos conhecer as grandezas, os significados das grandezas envolvidas na equação e as unidades de medidas básicas. Todas as formas de física têm, nas suas grandezas envolvidas, tem uma unidade de medida ali no sistema internacional, que é o que a gente passa em primeiro momento. Aqui nós vamos trabalhar com esse sistema de unidades. O FE significa força resultante, né? É a resultante de todas as forças que atuam sobre o corpo. E sua unidade de medida é o Newton, tá? A massa é dada em quilogramas, a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Quilograma vezes metros por segundo ao quadrado é o que a gente chama de Newton. Quando a unidade de medida for em homenagem a um físico, a um cientista, o símbolo vem escrito com letra maiúscula de forma. Já para escrever a unidade, o nome da unidade, todas as unidades são escritas com letra minúscula. Então, força resultante é dada em Newton, a massa M é dada em quilograma, o A de aceleração dada em metros por segundo no Sistema Internacional de Unidades, cuja sigla é SI. Ok, pessoal? A gente já fez um pouquinho, estudou isso, a gente está fazendo apenas uma revisão dessas matérias aqui neste estudo. E observamos uma coisa que eu já tinha falado anteriormente. Quanto maior a massa de um corpo, menor a aceleração adquirida por ele e vice-versa. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Se no caso estiverem sujeitos à mesma força resultante, né? Caso esses dois corpos estejam sujeitos à mesma força resultante.
Olha aqui para vocês verem. Então, nós temos dois corpos de massas diferentes, um transatlântico e um barco. Se esse navio enorme e esse barco, que é menor, estiverem sujeitos à mesma força, quem terá maior aceleração? O barco. Por quê? Como a massa dele é menor, ele vai ter uma variação de velocidade maior, ou seja, ele vai ter uma aceleração maior. Maior massa, maior inércia, mais dificuldade para entrar ou sair do movimento. Então, a variação de velocidade aqui é menor, tá bom? Maior massa, menor aceleração, tá? Se ambos esses corpos aqui estiverem sujeitos à mesma força, ok? Aí aqui só algumas colocações, né, que a força e a aceleração são grandezas vetoriais. Força e aceleração sempre possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Quando várias forças atuam sobre um corpo, elas se somam vetorialmente. Aí nós temos aí lá nos vetores os processos de calcular a soma, fazer a soma vetorial das forças, que são vários processos. E a seta em cima das letras lá na fórmula, elas só representam que força e aceleração são grandezas vetoriais, tá? Ou seja, que possuem um modo, uma direção e um sentido. Tá ok, pessoal?